Agora sim. Todos me escutam? Sim. Sim. Então, beleza. Agora, realmente, bom dia a todos. Ontem nós falamos sobre o aprender, o sujeito da aprendizagem, né? Quem é esse professor nesse turbilhão de tecnologia, de disponibilidade de informação, de excesso de informação, certo? Quais são suas competências? Porque não é só um conhecimento. Ter um conhecimento não me habilita hoje para ser um professor nesse novo momento nosso. Então, eu tenho que ter competências como a comunicação, a habilidade de saber gerenciar melhor o tempo. Nós temos que trabalhar ali uma série de competências, e essas competências vão muito além do que a gente tem percebido hoje, porque eu tenho que trabalhar não só com o conceito de conhecimento, mas também vamos trabalhar uma questão muito importante, que é a afetividade, gerar afetividade para que você possa ser lembrado. Tudo aquilo que você colocar, quando você toca uma pessoa, em termos de afetividade, ela vai guardar na sua memória soft. Nós temos dois tipos de memória. Memória killer, que expulsa, né, os nossos pensamentos. E a memória soft, que ela faz o quê? Ela guarda. Nós estamos com um turbilhão de informações. Então, eu tenho que buscar a memória soft para ela guardar alguma coisa. E aí nós descobrimos que se guardar, segundo Piaget, ele vem muito de uma afetividade, de você gerar um sentimento. Pode ser que o que você estava falando seja uma coisa muito simples para as pessoas, mas se você tiver afetividade, você vai trazer para essas pessoas, certo? Um grau de lembrança melhor, de ambiência mais agradável, e isso vai fazer uma retenção. Ótimo. O aprendizado, ele nasceu segundo a retenção de informações. Reter uma informação hoje, nesse mundo de tanta informação rápida, né, disponível, se a gente for olhar, nós temos 3 segundos de atenção, segundo a atualidade hoje, certo? 5 de absorção e o restante de distorção. Então, tudo que a gente escuta hoje, rapidamente, ele tem efeito, né, volátil. Rapidamente ele se apaga. O que a gente vai fazer para você guardar é, primeiro, a repetição. Tanto que a gente brincou ontem com caneta azul, e vocês me mostrar que ele está vivo, né? Fazer algo que está todo aquele exato momento, coronavírus, por exemplo, né? Ou trazer afetividade, ou seja, trazer aí além das fronteiras. Nesse além das fronteiras, nós trabalhamos ontem as inteligências multifocais, ou também chamadas de inteligências múltiplas. Nas inteligências múltiplas do Howard Gardner, ele diz que a primeira e mais importante inteligência é a inteligência interpessoal, conhecer a nós. E através do nosso conhecimento, nós ampliamos o conhecimento. Tá, viu? Faço não. Com várias pessoas, vários dos Obrigada. Nós, Sonho. Oi? Vem do cachorro aí. Olá. Então, vamos em frente. Estamos escutando? Sim. Então, beleza. Nesse processo, a relação sujeito e objeto de aprendizagem tem que gerar na gente um processo motivacional. Então, as E meninas. a motivação é o motivo que me leva a uma ação. Tá? O motivo que me leva a uma ação, ele é muito interno na gente. Externo, nós levamos a estímulos que levam o indivíduo. Bom dia. Então, Bom beleza. dia, professor. Bom dia. A partir daí, nós vamos para o capítulo 2, aprender. Um processo de aprendizado. Parece que travou. Só um minutinho. Travou e eu não estou conseguindo. Peraí. Deu um pouquinho. Está travado totalmente. Vamos de novo.
Então, meus queridos, a segunda etapa nossa é entender que o professor ele precisa trazer uma parceria, né, com o aluno constantemente. Senão ele não consegue aprender. Ele gera barreiras. E todas as vezes que ele aprende, essa ação é efetivada, nós mutuamente ganhamos um ensinamento, nós construímos um conhecimento. Então, o que era professor, eu sou o rei, eu mando, eu estou acima de todo mundo, hoje pela informação, ele passou a ser uma parceria mais deliberada, porque nós vamos ter a oportunidade de não só pensar especificamente no conhecimento teórico, mas nas experiências. E tanto experiência mais conhecimento teórico me gera aprendizado. E esse aprendizado é um comportamento mútuo. Sendo assim, a ensinagem é um novo paradigma na situação do professor universitário. Por que é um paradigma? Porque ensinar hoje, já que ele é mútuo, né, eu tenho que fazer com que esses alunos meus queiram trocar experiências comigo. Porque quando eu falar alguma coisa, eu preciso gerar no mapa mental dele, né, uma ideia de que aquilo é importante. Então, o conceito de ensinagem, é um processo de ensino, né? O ensino condiz uma aprendizagem que diz que tem que ter essa sinergia. Nessa sinergia, eu vou conseguir fazer, né, literalmente, o aprendizado, e esse aprendizado vai me trazer uma série de ganhos para ambas as partes. Ótimo. Ensinagem. Reconstruir através dos limites das possibilidades das pessoas, certo? Uma consciência que é um método contínuo. E isso será oferecido a diferentes áreas para envolver, compor, certo? E atuar em busca de uma nova formação. Aqui a gente fala de várias coisas e a gente precisava ligar essas questões umas às outras. O importante para nós aqui é que a gente entenda que o Piaget ele sempre quis dizer o seguinte: nada mais é do que uma sinergia. Professor, Oi. de quem que é esse telefone que fica gritando toda hora? É seu? Olha, agora foi, mas eu não estava com ele ligado. Agora eu acabei de. Ele fica chegando mensagem toda hora, aí eu não consigo prestar atenção no que o senhor está falando, não. Pois é, não, eu tirei já. Então tá. Tá? Obrigada. Nada. E aí nisso, gente, há uma mobilização, certo? Do conhecimento. Deixa eu eu vou tirar aqui, porque eu estou usando o WhatsApp aqui também para a gente poder passar alguma coisa que a gente precise. Para não existir mais isso, eu vou tirar o WhatsApp do ar aqui. Peraí. Pronto. Então, Vasconcelos, em 1995, usando as palavras dos principais teóricos, ele fala o seguinte: como mobilizar um conhecimento? Tem que gerar um ambiente agradável. Quanto mais criativo você conseguir fazer uma sala, certo? Usando os recursos que você tenha, porque assim, se a gente for pensar, no passado eu não tinha nada além, às vezes eu não tinha nem o próprio giz, né? Eu não tinha o próprio quadro. Então eu tinha que usar de formatos que às vezes os professores pegavam aquilo para si, faziam uma certa representação. Eu me lembro que eu estudei numa escola de Goiânia aqui de marca, mas eu tinha professores que faziam lembrar até hoje das matérias dele, por exemplo, professor de literatura. Porque ela chegava lá, ela ensinava aquilo ali. Ela fazia com que a gente sonhasse com aquele processo, né? A minha professora de história, ela envolvia a gente numa série de outras atividades extras que faziam que a gente tinha toda uma lembrança muito boa, não só dela, mas de tudo que ela conseguiu tocar. Aí eu vou falar de afetividade no coração de cada um de nós.
Então, essa consciência, a gente tem só 5% do nosso, psicologicamente, só tem 5% de consciência do processo, é buscar nessa caixinha de Pandora existente dentro da nossa mente alguma coisa que toque muito as pessoas. Então, a construção do conhecimento, ela só consegue através do desenvolvimento de pesquisa. Alô? Oi? Cabe uma pergunta. Wilson, vou fazer uma pergunta com relação a isso. Certo. Pelo que a gente vê, principalmente da parte de universidade, graduação, existe um script que obrigatoriamente tem que ser seguido pelo MEC. Certo. Então, tem algumas matérias, algumas temáticas, alguns conteúdos que eles obrigatoriamente precisam ser feitos. Isso, a gente chama de ementa. E tem alguma carga horária que tem que ser seguida naquele rito. Você Correto. acha que com essa modernidade que a gente tem visto com relação aos processos de aula, isso também vai se evoluir ou vai continuar? Porque minha pergunta, isso também limita o professor, no caso, né, quem está lá na frente, de fazer justamente, de sair um pouco da casinha, como você está dizendo que quem está ensinando precisa fazer, limita ele também a sair um pouco da casinha, ou não? Sim, eu tenho uma ementa, né? E tenho regras. Em qualquer profissão que você for, você vai ter regras ali já ditadas por órgãos superiores, pela própria instituição que você vai ensinar lá. Agora, uma coisa importante a gente poder pensar é que minha internet, a conexão está instável. Agora voltou. Dá para me escutar? Dá. Tá. Sim. Beleza. Dá, mas travou o início da sua resposta. Você falou que Tá. você tem uma ementa. E... A gente tem uma ementa e tem uma série de instituições com as suas regras impostas. O que é importante para a gente é que a gente use da nossa flexibilidade e da nossa vontade para que essa carga horária, esse conteúdo, certo? Essas regras sejam dadas e a gente tenha aí a especificidade de gerar conhecimento. Eu conto para vocês que eu trabalhei numa instituição que aqui em Goiânia já foi muito reconhecida e eles queriam muitas regras, porque na época eles chegaram em Goiânia, eles queriam impor como uma coisa assim, você entrou lá dentro, você já sai empregado, você já sai com total... Nós somos os melhores porque a gente é igual uma escola militar. E aí, eles premiavam os professores que eram mais rígidos. Eu tenho instituições hoje aqui em Goiânia, se você liberar o aluno 5 minutos antes, você recebe uma advertência. Mas espera aí, será que essa minha produtividade ela está, né, dentro dessas questões, dessas regras impostas? Se eu tive uma ementa, que é para onde eu tenho que caminhar, se eu tenho a minha carga horária, que eu tenho que dar esse processo, será que eu não posso ter flexibilidade para desenvolver este conteúdo de forma que as pessoas compreendam? Porque se a gente viu lá atrás, ontem, em processo de oratórias, eu vou guardar muito pouco daquilo que foi falado, apresentado. A não ser que eu gere, né, figuras representativas na minha mente, a não ser que eu gere, né, uma condição de uma formatação, que a gente vai ver agora as novas formas de aula, e aí eu vou colocar metodologias ativas, que você se prepare antes, etc. Ou mesmo pela afetividade, volta na mesma questão do Piaget. Nós só vamos construir conhecimento se você tocar os alunos. Tocar pessoas que pensam diferente, têm, né, ideias diferentes e querem coisas diferentes. Então, assim, determinadas matérias, para tantos por cento é interessante, tantos por cento não é, tantas pessoas é neutro. Então, a gente vai ter que mobilizar de tal forma, né, e ter flexibilidade e gerar novos conhecimentos para que eu possa tocar a maior frequência possível. A gente sabe pela física, né,
se eu pegar a maior frequência específica, eu consigo expandir este processo. Deu para responder? Beleza. Eu tenho outra dúvida com relação a EAD. Posso te perguntar? Claro. As regras do EAD é a mesma do presencial ou se muda, o que muda? Porque presencial você tem que ter uma presença mínima. Como é que é a questão do EAD? Como O que é EAD controlado ainda, isso? porque é uma coisa nova, concorda para nós? Né? Sim. Elas não teve as regras ainda ditadas. Cada instituição, ela pega aí pelo que elas estão sendo utilizadas e elas determinam aí as suas regras específicas. Vou dar um exemplo de nós aqui. A FAC Unicampus me colocou o seguinte, olha, são pelo menos são 2 lives de 50 minutos. Então, a cada período nós temos 4 períodos. Eu tenho que fazer 2 lives de 50 minutos para que eu possa transmitir o conhecimento do que foi feito. Agora, eu já tenho outras que falam, ó, você entra num chat, entrega um material, as pessoas leem, depois você aplica uma prova. Então, ainda não está, né, determinado. É uma coisa ainda que, para as instituições, principalmente as que usam muito presencial ainda, algo muito novo, que teve que fazer essa ruptura meio que no tapa, né? Aconteceu o que aconteceu, a gente não sabe que data a gente volta realmente para a sala de aula, então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar da tecnologia. Mas eu não estou falando só da nossa instituição, não. Eu estou falando de PUC, que já tem EAD há algum tempo já, tá dando aula de graduação. Eu estou falando de outras grandes instituições que eu estou dando aula. Eu estou falando de pequenas instituições que eu estou sendo chamado aí para a gente trocar algumas ideias de como fazer por aí, né? Então, por isso, foi pego meio no adru. Agora, eu acredito que vai haver uma regra melhor, e aí eu acho que o MEC vai entrar nisso, né? Para pontuar como é que deva ser, como avaliar. Toda a metodologia, o MEC com certeza vai, a partir de agora, pensar melhor, porque é o caminho sem volta. Eu tenho para mim que nós não temos mais volta, né, na educação, se não seja pelo online. Certo? Deu para responder? Show de bola. Obrigado, Carmen. Tá joia. Então, vamos um pouquinho à frente. No 4 ali, ó, a ação de ensinar depende de fatores. Certo? Tempo, espaço, conteúdo, né? O que é importante a gente pensar, que o Vasconcelos faz a gente pensar, é na conjuntura de sinergia, integração. Se você integra a maioria das pessoas, e aí eu volto num filme muito antigo, eu acho que poucas pessoas aqui vão saber lembrar dele, que era de uma freira, que é a Whoopi Goldberg, né? Ela era uma freira que ela, na verdade, ela foi para dentro da... Ela era... para não ser morta, ela vai para dentro de escolas e ela faz uma transformação lá dentro. E ela envolve as pessoas através da música, de tal maneira que as pessoas passam a rever este conceito. Então, para nós, os objetivos essenciais não é só desenvolver o raciocínio, né? Mas é gerar na gente um conhecimento maior. Esse conhecimento maior, ele vai me trazer aí, né, a possibilidades melhores de conceitos, de atitudes, de críticas. E isso enriquece bastante a nossa pesquisa, certo? Porque o fundo do processo é gerar pesquisa, é ampliar os nossos conhecimentos e ver algo de diferente. Então, se eu quero ver algo de diferente, eu vou entrar numa área que chama-se criatividade. Todo mundo aqui se acha criativo? Eu me acho. Eu me acho. Quem não se acha aqui do grupo criativo? Ninguém? Todo mundo tem um pouquinho, né? Isso é Olha, na minha
falou agora? Todo mundo. Muito. Quem contribuiu? Lorena, com esse voz de rapaz. Lorena, querida, todos nós temos criatividade, certo? Só que, dentro da nossa mente, nós selecionamos algumas áreas de atuação. Então, no momento, eu tô morrendo de rir, eu nunca soube fazer comida. Até o meu esquentar uma comida, fazer um mexidão, eu queimava. E agora, eu estou me vendo criativo, colocando algumas fórmulas diferentes do que eu estou vendo no tutorial, criando algumas coisas que eu estou sendo elogiado pela família. Então, existiam algumas áreas do meu cérebro, né, que eu estava deixando menos, né, desenvolvidos, porque eu tinha coisas que poderiam ser desenvolvidas em outras áreas. Então, tem uma coisa muito interessante que o nosso cérebro ele detecta áreas que a gente gosta muito, né? Ele absorve isso aí, que a gente chama de memórias soft, e expulsa, dependendo do nosso tempo, uma série de outras atividades específicas. É as killers. Então, gente, o que a gente tem que voltar a fazer é trazer várias tempestades de ideias para fazer ressurgir dentro do nosso cérebro aquelas coisas que estão guardadas e podem ganhar um toque especial, uma personalização. O ser humano tem muitos conhecimentos e tirar desse conhecimento uma luz. Então, a tradução: gere tempestade de ideias constantes. Isso vai fazer com que o seu cérebro se movimente e a gente tenha ganhos específicos. Eu estava escutando outro dia um podcast que falava sobre o Alzheimer. Eu tenho uma tia que ela é muito nova, assim, se a gente for pensar, eu tenho 45, ela deve ter seus 60, 61. E ela está com Alzheimer. E ela foi uma das pessoas mais inteligentes que sempre eu olhei assim, com uma ideia assim, maravilhosa. Poxa, que pessoa maravilhosa. Mas por um determinado período de tempo, ela deixou uma série de coisas por vários acontecimentos que ocorreu. Eles estavam falando que quando a gente está sem falta de ideias, a gente começasse a buscar músicas que a gente gostasse. Olha que coisa doida. A memória da música, ela traz para a gente, no nosso cérebro, um exercício da lembrança. Lá naquelas memórias softs que guardam, uma série de características interessantes. Então, a música, a arte, de uma maneira geral, né, ela vai me trazer memórias importantes, que vai fazer com que a gente seja criativo em outras áreas que a gente nunca pensava em ser. Então, a nossa dúvida, as nossas necessidades, o nosso questionamento, a nossa curiosidade, ela permeia um movimento do nosso cérebro. E assim, o permear cria caminhos de exercícios mentais. Ótimo. Como que a gente acerta nesse alvo? Executando, né, coisas que a gente gosta. E aí diminuindo a pressão do dia a dia. Consequentemente, conecta, e essa conexão nos traz muitas agradabilidades, muitas formas novas de pensar. Eu adoro um vídeo que eu coloquei disponível para vocês, e eu estava olhando, eu vou ter que recolocar a minha pasta de vídeos para vocês disponível, porque nós dormimos, nós acordamos, e a minha pasta não saía de 55%. Alguma coisa está acontecendo ali no Google Drive, ali, que ou está pesado demais, mas ele nunca rejeitou nada, e eu tenho espaço comprado, né? Eu vou checar o que aconteceu ali, e agora no nosso intervalo eu vou liberar. Nós temos vários pensadores que falam de onde vêm essas boas ideias. Então, eles falam que, na verdade, as boas ideias vêm de uma coisa muito boa, da lembrança de algo que nos tocou. Então, eu voltei aqui no podcast que o pessoal falava pra gente assim, escute música, aquela música que você gosta, né? E aí, voltando a um post que eu ri demais esses dias, eu vi assim, você quer deixar as pessoas mais velhas em casa? Reprisa os shows do Roberto Carlos. E eu ri sozinho aqui em casa, porque minha mãe,
parava tudo para ver o show do Roberto Carlos. Alguém aqui consegue falar isso para mim, que pararia tudo para fazer para assistir um show do Roberto? Alguém gosta dele dessa tal maneira? Sem medo de ser feliz. Cada um de Eu nós não. uma coisa. Hã? Não. Ninguém aqui? Todo mundo acha que ninguém pararia para poder fazer. O povo tá muito jovenzinho. É? Não, mas eu falo o seguinte, assim, eu fiquei muito feliz. Eu já fui a vários, professor. Olha que legal. Eu, Denise, já fui a vários shows dele. Então, Denise. Conheço todas. Jovem Guarda, conheço todas. Olha que legal. E você pararia hoje, se tivesse um show, por exemplo, Hoje, nas TVs, né? Abertas? Olha, mas eu pararia. não precisaria parar. Não precisaria parar. Hoje, com as ferramentas, a gente consegue ver, se organizar e ver isso em outros momentos, né? A gente se organiza de outras formas. Então, isso vai fazer com que sua mente traga lá das memórias softs, que são aquelas guardadas, algumas lembranças extremamente afetivas. Essas lembranças afetivas vai ver você gerar novos caminhos, as coisas que estão te trazendo um mesmo fazer diário, uma mesma padronização. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. E às vezes você vai se tocar de pegar um caminho diferente que possa te trazer aí uma chegada mais rápida aonde você quer. Isso vai te trazer um toque especial na comida que você vai se alimentar. Isso vai te trazer uma forma nova de ver o seu trabalho, que você sempre fez igualmente, mas que possa te trazer aí uma modificação de rentabilidade muito boa. Então, nesse momento, nós estamos tão pressionados com o coronavírus, eu queria que vocês exercitassem a sua mente com lembranças muito boas, certo? Da infância, da juventude, dessas datas atuais, com música, às vezes com cor, com uma leitura, com um sonhar. E esse sonhar possa lhe trazer o resgate dessas memórias softs, consequentemente, te trazer o quê? Um patamar novo. Aí você fala, vamos lá, vamos ser professores. E eu tenho pessoas tão heterogêneas. Aqui eu acabei de perguntar, quem gosta de Roberto Carlos? Só a Denise teve coragem de me dizer que gosta, certo? Nós estamos em 41, me parece, pessoas aqui, se eu não estou enganado. Não, 26 participantes. Eu acho que porque só ela gosta mesmo, professor. Essa ninguém gosta nem um pouquinho? Não tem nenhuma música? Eu gosto, eu acho legal as músicas dele, mas assim, muito fã, não. Não, eu digo assim, não é fã demais, mas assim, alguma música que você fala, nossa, eu gosto. Não, do Roberto eu gosto. Claudinha Leite, que eu amo de paixão, começou o sucesso dela com uma música de Roberto Carlos. Entendeu? E aí todo mundo fala assim, nossa, mas que coisa brega. Não, mas ela pegou, são letras bonitas. Eu tô falando dele, gente, mas a gente pode falar de inúmeras coisas. Eu seria apedrejado aqui se eu falar assim, quem gosta de Valdir Soriano? Ah, não, aí não, né? Olha aí. Mas tem alguém aqui que gosta? Não sei nem que música que ele canta. É um cantor de muito tempo atrás. Eu vou voltar a alguma coisa que aconteceu comigo, só para a gente poder pensar. Esses dias aqui em casa, pressionados, a minha irmã com a gente aqui, a minha sobrinha com receio de estar realmente médica, na linha de frente aí de emergências, meu Deus, estou com coronavírus, não estou e tal, papá. E a gente fazendo ali um almoço juntos, né? A minha sobrinha não estava aqui, não, ela não veio aqui em casa. Ela está na linha de frente, já tem dias que ela estava na linha de frente. Aí nós começamos a cantar músicas antigas, fazendo ali o almoço. E aí começamos a rir. Esse ato trouxe à tona lembranças muito boas, e quando a gente viu, a gente fez um almoço juntos, maravilhoso, a gente limpou a casa, a gente se uniu e se integrou ao processo. Então, eu estou falando uma besteira que é música, e aí a gente ligar a tantas pessoas, eu brinquei com vocês, Valdir Soriano, né? Mas ninguém às vezes nem conhece, nem sabe quem que é isso. Mas não que eu tenha que trazer essa memória ao grupo que eu participo e conheço, mas trazer talvez dessa minha lembrança um olhar de afetividade que rompa as pressões atuais e me integre às pessoas. Só de alguém sorrir e falar, não sei nem quem é esse cara, já te trouxe aí um ambiente um pouco mais agradável.
Então, parar uma aula, às vezes, se conectar a uma piadinha do momento. Às vezes eu dou aula ali e falo do caneta azul, como eu lembrei ontem. Aí todo mundo riu. Ridículo, cara. Mas o ridículo ali me trouxe uma conexão, certo? Onde eu mexi não só nas memórias killers que expulsam rapidamente, eu estou falando isso de uma memorização, mas me trouxe um modelo novo, ou fora do tradicional, de dar aula. Quando eu paro e faço um exemplo, quando eu volto a minha mente a alguma coisa que conecte as pessoas na sua maioria. Então, a técnica de trabalhar em grupos, né, é uma busca constante de eu trazer ali algo que seja diferente, e nesse diferente fazer com que as pessoas vejam no seu cotidiano aquela matéria, aquela teoria, de nova forma ideal. Indo à frente. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes, diz o grande Augusto Cury. Então, para nós, é muito bom, né, que a gente ache caminhos melhores a percorrer. Então, é graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca. Certo? Dom Helder Câmara. E aí a gente vai buscar o quê? Novos formatos para aquilo que já está montado. Minha ementa, seja ela online ou offline, né? EAD ou presencial. Eu tenho um plano de aula, eu tenho um plano de ensino, eu tenho um tempo determinado de calendário para poder ensinar aquilo ali. Eu tenho as normas e procedimentos da instituição. Tudo isso me traz um questionamento. Como fazer? O que fazer? De qual maneira fazer? Por que fazer? Para quem? Para quê? O quando? Caiu a minha conexão. Já voltou? Oi, pessoal. Agora voltou. Tá. Então, eu estava Ok. constante, na nossa mente, constante argumentação, certo? Tudo aquilo que eu puder gerar perguntas, puder gerar questões, mais facilmente eu vou chegar. Vocês se lembram de um exercício, eu não sei se eu cheguei a aplicar em vocês, que a gente usa muito para a criatividade. Eu pergunto, por exemplo, para o José Antônio. José Antônio, qual a cor que você mais gosta? Então, eu fiz uma pergunta a ele. Ele vira para mim, ele não vai me responder azul, verde, etc. Mas ele vai falar assim para mim, o que representa a cor para você? Ou seja, ele está explorando mais a minha pergunta, fazendo outra, para eu poder chegar à melhor resposta que ele possa dar. Então, na docência, quando você explora o seu grupo que você está trabalhando, certo? Você gera neles a possibilidade de ter mais informações. E ao buscar mais informações, você está indo lá naquelas memórias softs, aquelas que guardam, e trazendo à tona, certo? Questionamentos que estão guardados há muito tempo. E nisso, a gente gera, né, a sinergia, a tradução de um novo ambiente. Consequentemente, a gente traz aí, né, a evolução, o melhor entendimento e o questionamento específico. Ok, estratégias de ensinamento, certo? Primeiro, nós temos uma diversidade de grupos, mas nós temos que ter uma sintonia, uma objetividade da comunicação. Para isso, nós vamos usar a tecnologia e da estrutura e do ambiente qual nós estamos para facilitá-los a conexão de duas áreas importantes. Travou o áudio. Novamente? Vai de novo. Voltou ou não? Voltou. Repete aí. Eu vou voltar a um slide anterior. Certo? Como gerar uma estratégia para poder, dentro da diversidade de grupos que nós vamos dar aula, ter a objetividade, as metas, né? A ementa, o conteúdo que nós temos que passar e traduzir num formato mais atual de tecnologia,
uma ambiência ou uma estrutura agradável. Essa etapa, ela pode ser feita de várias maneiras. Existem algumas que são tradicionais, e aí parte da gente ter a criatividade. Só te pedir um minuto só, pessoal. Eu vou ter que colocar as cachorras trancadas ali, porque senão elas não vão dar sucesso pra gente. Me dê um minuto só, por favor. Vou parar um minutinho só. Tá? Me escutaram? Oi, pessoal. Oi. Vou pedir um minuto para vocês, tá? Tá bom. Tá bom. O Alan tá recebendo a visita aí, hein, Alan? Vamos lá para fora, filho. Seu áudio tá desligado, dá pra ouvir não. Continua desligado. Preparando pro churrasco, né? Preparando pro churrasco. Ela já trouxe picanha, entendeu? Heine e devassa. Vai, mas e a quarentena, hein? Nossa, quarentena, eu já passei por ela já, Jorge. Dá pra fazer um churrasco online, Rapaz, não? Essas não me convidaram para o churrasco online, entendeu? Voltamos. Gente, mesmo que seja virtual. Vamos manter os modos aí. Aqui tá todo mundo assando carne e quicando aqui em casa. Meus queridos. Já acabou a aula ali? Não. Tá voltando já. E foi prender os cachorros. Estamos de volta. Põe uma lista de presença aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, estou de volta. Bora. Consegue me escutar já? Sim. Sim. Já. Então, hoje, esse acesso a toda tecnologia que nos possa passar informação nos deixou um pouco mais tranquilos com relação a trabalhar essa diversidade. Por quê, cara? Porque a comunicação ela vai chegar de forma diferente. E se eu precisar usar a estrutura de sala, vamos falar o offline, certo? É para a gente poder fazer o contato final dessas questões. Então, travou, meu. Travou aqui para mim o áudio. Vamos lá, vamos ver se eu dou conta agora de voltar. Peraí. Então, a gente tem alguns modelos que são estratégias interessantes. A primeira delas é gerar uma exposição de conteúdos onde a gente, o tempo todo, pergunte aos participantes. Estão me escutando? Sim. Beleza. Então, a primeira delas, e a mais fácil das estratégias, é a aula expositiva dialogada. Eu faço exposição do conteúdo, faço participação dos aprendizes. Minha visão é de interpretação, de obtenção da organização dos dados, certo? De gerenciar o resumo desse processo. Logo depois, o instrutor faz uma introdução e estimula, através de perguntas, a participação dos seus aprendizes. Quando eu gero um estudo de texto, eu exploro ideias a partir do estudo crítico, certo? Eu busco um texto, eu gero informações, eu exploro ideias de autores. Essa informação, de forma organizada, me gera interpretação, crítica, análise, elaboração e resumos. A minha dinâmica, ela pode ser grupo ou individual, e ela me gera uma síntese a esse processo. Estudo dirigido. Exploração de ideias de um autor, acompanhada ou tutoriada pelo instrutor, muito feito hoje pelo EAD, né? Onde eu busco textos e informações, né, de autores específicos. Qual é a minha visão para trabalhar? A informação, a obtenção da organização de dados, a interpretação, a crítica, a análise, a reelaboração e o resumo. Como é que eu faço isso? Através da integração dos assuntos.
da formatação dos textos e da análise interpretativa. Mapa conceitual, mapa mental. Vocês já fizeram comigo, já. Eu vou pegar isso e colocar, né, com setas para visar a minha interpretação melhor do trabalho. Oi, pessoal. O professor ficou mudo. Caiu a internet caiu novamente. Eu vou voltar, tá? Ok. Tá normal. Agora voltou normal, Agora né? Voltou. Sim. Então, nós estávamos no mapa mental. Eu vou voltar 2 antes. Eu não sei se o pessoal chegou a ver. Tá voltando. Um pouquinho. Então, pessoal, vou só voltar 2 slides. Então, nós falamos de estratégias para poder juntar tudo isso. Aula expositiva dialogada, onde eu uso do conteúdo, certo? E estimulo as pessoas através de perguntas. Ou dou um texto, isso pode ser complementar, né? E exploro as ideias para interpretação e formulações de questões. Posso fazer de forma dirigida, onde eu exploro essas ideias e trago aí, né, uma formatação de textos, uma análise interpretativa e também de questões prévias, para que a gente possa juntar isso numa imagem cerebral. Mapa mental ou mapa conceitual é a junção do diagrama em relação aos conceitos, a relação hierárquica, a interpretação, certo? Ao resumo. Isso me traz, através de várias formas, entre elas filmes interessantes, ou mesmo um trabalho chamado de Phillips 66. É um trabalho em grupo, com discussões de temas e problemas colocados a esses grupos. A gente utiliza informações rápidas do interesse, gera problemas, sugestões e perguntas a cada grupo. A descrição é um trabalho em grupo para discussão de temas, onde a gente gera um problema no contexto dos estudantes, e isso pode usar uma obtenção de informações mais rápidas de interesse, problematização e sugestões. Nós vamos analisar, interpretar e criticar a fim de responder uma pergunta-problema. Podemos usar da dramatização, que é teatral, onde eu vou fazer a representação. Podemos usar de workshops e oficinas, onde eu coloco as pessoas a fazer todo aquele processo. Podemos ir ao meio ambiente, ao externo, para fazer a interpretação do que está sendo falado com uma configuração visual rápida ao processo. Podemos trazer estudos de caso para a representação daquilo que nós estamos falando. Podemos, no direito, fazer júri simulado, né? Que a partir do problema são apresentados argumentos de defesa e acusação. Podemos trazer o brainstorming, ou tempestade de ideias, para ver várias possibilidades de solução. Podemos gerar painéis de discussão, onde a gente faz uma interpretação, né, de várias pessoas em vários momentos, em várias áreas de saber, para chegar a um denominador comum. Mas a gente pode fazer o grupo da verbalização e o grupo da observação, GV, GO. Analisando temas, certo? Compreendendo melhor os grupos e aí interpretando, levantando hipóteses, onde divide-se em 2 grupos, certo? Formam-se 2 círculos, um interno e o outro externo. Troca-se os papéis. O primeiro verbaliza, o segundo observa, e quando tiver tempo, o outro observa e o outro verbaliza. Tudo isso gera uma integração de conteúdos. Isso vai fazer uma melhor interpretação. Certo?
para melhorar o produto nosso que se chama aprendizado. Essa parte toda aqui, eu fiz um material para vocês que está disponível, explicando cada uma dessas estratégias para se considerar, tá? Eu queria só voltar a uma questão. Por que se cria várias estratégias? Porque nós temos grupos diversos e temos que ser objetivos, que afinal a gente tem ementa, plano de aula, plano de ensino, nós temos aí as regras da instituição da aula. E mesmo que a tecnologia nos dê muita informação, a gente precisa gerar bom ambiente. Cabe, mas se eu não tiver a presença das pessoas, tudo for online, eu tenho que fazer uma agradabilidade nessa ambiência online também. E aí tem essas séries de formas, né? Desde a dispositivo dialogada, e aí vocês estão vendo em números específicos. Está disponível lá para vocês. Cada um desses aqui com mais detalhe por causa dos nossos tempos específicos. São 9h55. Podemos voltar às 10h30? Sim. Sim, podemos. Sim, pode. Então tá. Não tem nenhuma tarefinha para esse horário, não. São 35 minutinhos aí de descanso mesmo, porque aí depois eu vou pedir aí esse tema para vocês, onde vocês vão me dar aula amanhã. Tá bom? Vocês devem ter pensado ontem numa área que vocês queiram imagem, e eu vou querer saber depois no período nosso, daqui a pouquinho. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Obrigado. 10h30, nós voltamos nesse mesmo link, tá bom?